Esqueceu de falar que até a expulsão do Fluminense foi bem melhor. O jogo se desenhava para um impossível empate. E depois que tivemos a expulsão foi correr pra caramba e... Quando outras equipes ganharam essa competição, que de fato é muito importante, Libertadores e Recopa, foi muito bem comemorado, principalmente por parte da imprensa, né? E parece que quando não é o time do sistema que ganha, e aí cabe se a carapuça servir pra quem achar que serva problema. Eu não tô falando nenhum clube. Foda-se! Pra isso aí, pra startar! Só pra deixar claro! Porque eu perco logo a paciência com essa porra de passar pano! Passar pano é o caralho! Aqui é passar pano é o caralho! Apresentar um treinador à altura pra substituir. E eu falar fora de nicho, ou vocês falarem, o Mário não vai mandar embora. Anotem o que eu tô falando. Não vai mandar embora. A torcida pode bater perna, fazer o que quiser. Vai ficar. E se esse cara... Fala, nação rubro-negra, dá até uma dor no coração de ver essa galera tricolor tão triste assim. Fica triste não, Felipe Melo, fica triste não, que ainda tem outro jogo para vocês tomarem mais gols. E galera, lógico, no vídeo de hoje vamos falar tudo sobre Flamengo e Fluminense, vamos dar uma pincelada também no Vasco e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu mandou muito bem, ficou barato pro Vasco ter empatado o jogo. Sobre as provas que o STJD tinha pedido para John Textor. John Textor afirmou: essas provas já estão com a polícia. Então, vamos abrir o olho aí sobre as atualizações durante a semana desse caso. John Arias no time do Flamengo, pelo menos é o que afirma um portal colombiano. O portal afirmou que o Flamengo vai em cima do John Arias para a próxima janela e ofereceu para o jogador o dobro do salário que ele recebe no Fluminense. Eu sei que é difícil a situação, mas pelo menos para tumultuar o Fluminense eu acho que vale a investida. Sobre o Sport TV, né? Parece piada, mas antes do jogo começar, eles colocaram 9 jogadores acima dos jogadores do Flamengo. Botaram até o Felipe Melo melhor do que o Léo Pereira. É uma loucura total essa imprensa invejosa paulista. Falando sobre o nosso Filipinho, o nosso Felipe Luiz, estreou numa partida oficial com o pé direito, né? Fizemos barba, cabelo e bigode 5-1 na Cabo Friense. E pela Libertadores Sub-20 estamos classificados e no último jogo metemos 4-1 no Sport Cristal. Próxima partida é contra o Rosário Central na próxima quinta-feira. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV. Mas antes disso, se puderem ajudar outros rubro-negros, deixa o seu like que o YouTube vai pegar essas informações sem sensacionalismo, vai jogar para o maior número de rubro-negros possíveis. E desculpa o horário, eu acabei dormindo mais do que a cama, por isso que o vídeo acabou saindo muito tarde. É isso e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! É, nação rubro-negra, há muito tempo que eu não falo com vocês sobre televisão, sobre Sport TV, sobre a mídia paulista, mas dessa vez não teve como escapar, né? Até porque eles colocaram o time do Fluminense antes da partida começar com 9 jogadores, segundo eles, Ana Thaís Matos, lógico, estava no meio dessa galera, o Rizek também. Colocaram eles acima dos jogadores do Flamengo. Somente 2 jogadores do Flamengo bateram os jogadores do Fluminense. Vamos para essa bizarra votação. Vamos lá. Fábio versus Rossi, que eles escolheram o Fábio. Agora vamos para uma das mais bizarras seleções ali do Sport TV. Felipe Melo versus Léo Pereira. Lembrando que o Léo Pereira, nesse ano de 2024, pela pontuação que ele tem tido nos jogos, é considerado um dos melhores zagueiros do mundo. Que eles escolheram Felipe Melo. Oh, meu Deus, o Felipe Melo ainda fala que o Flamengo é o time do sistema. Marcelo versus Vinha ou Ayrton Lucas. Escolheram Marcelo. Martinelli versus Pulgar. Aí sim, escolheram Pulgar. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Arias e Arrascaeta. Escolheram o Arrascaeta. Porra, lógico, né? Não, mas também não tem muita lógica nessas opiniões aí da mídia paulista. Até porque Cano versus Pedro. Quem eles escolheram? O Cano. Escolheram o Cano. Pedro faz 1 gol por partida. Escolheram o Cano. Não é que o Cano seja mau jogador, mas escolher
o Cano no lugar do Pedro, pelo amor de Deus, né? Só no Sport TV. John Kennedy versus Gabigol. Por quê? Por quê? Por que o Gabigol tá nessa lista? Se o Gabigol nem estava relacionado, nem está entrando em campo, não dá para entender, né? Escolheram o John Kennedy. Era para colocar outro jogador, botava o Cebolinha, pô, botava o Luiz Araújo, mas é aquilo, né? Fernando Diniz versus Tite, óbvio que é o Fernando Diniz, segundo a imprensa chacota paulista. Queria saber a opinião de vocês, é ou não é inacreditável esses comentários da velha imprensa? E que rebuliço essa notícia trazida pelo portal El Tiempo, lá da Colômbia, sobre a possível proposta do Flamengo para o John Arias, jogador do Fluminense, e segundo essa matéria, o Flamengo ofereceu o dobro do salário para o John Arias. John Arias recebe em torno de R$300 mil no Fluminense, e isso, lógico, fez um alvoroço nas redes sociais, e a nação rubro-negra pediu em peso que o Flamengo vá em cima do John Arias, mesmo que não seja para contratar, mas que seja pelo menos para tumultuar. É um jogador que realmente, assim, dos jogadores do Fluminense, é o jogador que eu acho que tem um futebol que se encaixa perfeitamente com o futebol rubro-negro. E o Tite fez um pedido de um jogador exatamente com essas características. Agora, para causar um pouquinho de polêmica nesse assunto, há um tempo atrás, quando o Fluminense estava no Mundial, o John Arias deu uma entrevista dando a entender que poderia deixar o Fluminense e não teria nenhum problema essa situação, né? Vamos abrir aspas para o que disse o John Arias alguns meses atrás. Eu tenho um contrato até 2026, renovei no ano passado, mas estamos próximos de uma janela. No futebol tudo muda. Estou feliz no Fluminense, mas não gosto de prometer coisas. Eu tenho contrato e acho que seria desrespeitoso ficar falando outra coisa. Não sabemos o que vai acontecer pela frente. Então, é um jogador que é do Fluminense, mas parece que não tem aquela ligação tão grande com o tricolor das Laranjeiras. É isso, galera, não tem negociação a princípio com o John Arias, mas existe essa forte pressão da torcida para o Flamengo pelo menos ir em cima, né? A multa do John Arias é gigantesca. Acho muito difícil o Fluminense querer liberar o John Arias para o Flamengo, mesmo o Flamengo chegando com um caminhão de dinheiro, porque a multa dele, pelo que eu pesquisei, é em torno de 50 milhões de euros, dá 250 milhões de reais, é um valor impagável até para o time do Flamengo, tá? Sendo mais de 100 milhões de reais já é um valor assim bem grande para qualquer clube brasileiro, até mesmo para o Flamengo. Então, galera, é isso, vamos aguardar, ver o que acontece dessa situação criada, principalmente pela galera das redes sociais pressionando o Flamengo, mas a notícia é do portal El Tempo, que o Flamengo ofereceu aí o dobro do salário para o John Arias vir na próxima janela. E sobre aquela situação da propina para os árbitros, armação que o John Textor ele explanou na imprensa, jogou no ventilador, foi questionado sobre as provas. E ele falou que as provas já estão com a polícia. Então, se ele falou que as provas já estão com a polícia, é só a gente aguardar e ficar esperando ali as investigações serem concluídas. Porque, conforme ele falou, eu tenho provas. E as provas sendo entregues, o STJD, que deu o prazo para ele de 3 dias para poder provar realmente o que ele estava falando, a princípio, essas provas já estão com as autoridades. E isso é bem sério, galera. Eu gostaria realmente que isso fosse explanado a fundo, porque já não é de hoje problemas com a arbitragem. E tendo ali uma situação de 2021, com 1 milhão de pênaltis para o Atlético Mineiro, e o patrocinador do Atlético Mineiro era ligado à CBF, e várias outras situações também com Palmeiras e outros clubes, para mim tem que ser investigado mesmo. E se tiver caroço nesse angu, que seja ali esmiuçado tudo, porque isso vai fazer bem para o futebol brasileiro. É isso, apenas uma curtinha aqui para atualizar essas informações, conforme eu tinha falado para os senhores. A atualização é essa. John Textor já deixou as provas com a
polícia, deixou os áudios com a polícia e virou realmente um assunto muito maior do que somente a esfera ali do campo de futebol, das 4 linhas. Isso aí extrapolou e agora as autoridades vão dar prosseguimento com esse caso. Rapaziada, muita gente enxerga o Filipe Luís como um futuro técnico do profissional rubro-negro, mas tudo começa ali pela base, tudo começa de uma forma ali mais humilde, né? Ele não pode chegar e já ser técnico do profissional do Flamengo, como aconteceu com o Rogério Ceni no São Paulo. Ele tá ali galgando degrau a degrau. E o primeiro degrau desses é o Sub-17 do Flamengo, que fez a sua estreia oficial com o Filipe Luís como técnico e metemos 5-1 na Cabo Friense. A partida foi jogada às 11 horas da manhã no último sábado, lá no Cefam, e um dos destaques do jogo foi o Joshua, muito bom meio-campo do Flamengo, armador, fez gol, deu passe. Um outro jogador que a gente tem que destacar também é o Lipão, que saiu do Vasco e veio para o Flamengo para ser feliz, né? Ele deu até uma entrevista depois do jogo e falou: não existe sensação igual do que estar jogando pelo rubro-negro. Então, a gente mandou muito bem, né? Com 8 minutos de jogo, a gente já estava 2-0. No final do jogo a gente acabou tomando um gol, mas no final das contas, 5-1 o time rubro-negro. As características do Filipe Luís como técnico, olhando o time do Filipe Luís como técnico, faz a gente lembrar, faz a nossa mente remeter ao Jorge Jesus. Filipe Luís já falou, foi o melhor técnico disparado que eu já tive na minha vida, foi o Jorge Jesus e também o Simeone, mas o Jorge Jesus, ele conseguiu anotar todos os treinamentos do Jorge Jesus, usa muito da tática do que fazia o Jorge Jesus também no time dele, que é aquela pressão alta, né? Perdeu a bola, o time já tá pressionando, a saída de bola da Cabo Friense, o time do Flamengo já estava pressionando, para quê? Para roubar a bola numa situação bem perigosa para o time adversário. Numa situação ali que deixa, no caso, deixou a Cabo Friense em maus lençóis, porque a gente roubando a bola no nosso ataque, a gente já está muito mais perto do gol adversário. Então, galera, é isso. 5-1 na estreia oficial do Filipe Luís. Uma audiência extraordinária na Flá TV para um jogo de Sub-17. É lógico, todo mundo quer ver o que o Filipe Luís é capaz de fazer também como técnico. E falando sobre campeonato carioca, lógico, vou falar sobre Flamengo e Fluminense, mas quero iniciar esse vídeo aqui para dizer que o Vasco deu muita sorte contra o Nova Iguaçu, hein? O time do Nova Iguaçu é muito bem encaixado. Lembrou muito a Laranja Mecânica de 1974, né? O time holandês, mas de verdade, sem zoeira, eles botaram o Vasco na roda, perderam vários gols. O Léo Jardim, que é o goleiro do Vasco, foi disparado o melhor em campo. E ainda quiseram chorar um lance ali do gol do Nova Iguaçu, que para eles, para alguns torcedores do Vasco, estava impedido. Para mim, que vi o jogo, a bunda do jogador do Vasco estava dando condições. Então, se a bunda deu condições lá para o jogador do Nova Iguaçu, a gente não pode fazer nada. Foi 1-1. No final do jogo, foi um placar ruim para o Nova Iguaçu, pelo que eu vi na partida, então tá tudo aberto também, caso a gente passe para a final, o nosso adversário, né? Pode ser tanto o Nova Iguaçu quanto o Vasco da Gama. E a partida que o Mengão jogou, né? Fez o Felipe Melo dar uma chorada, falar sobre o time do sistema. O Felipe Melo, após o jogo, deu aquela choradinha, porque o Fluminense foi campeão da Libertadores e campeão da Recopa, e não repercutiu muito na imprensa. Felipe Melo, você não tem o tamanho da torcida que a gente tem, então com certeza não vai repercutir do jeito que você queria. Pelo amor de Deus, ele quer ter a mesma relevância do Flamengo. Não tem, não adianta. Quando o Flamengo ganha, é uma explosão de notícias em todos os lugares, porque o Flamengo vende, e o Fluminense vende. Então não adianta você ficar chorando depois do jogo. Ainda reclamar do cartão, falou que o Fluminense estava muito bem no jogo, que ia empatar o jogo, que estava amassando o Flamengo. Eita, Felipe Melo, tá precisando comprar um óculos. O outro que perdeu a linha foi o Marcelo. Não
na entrevista ali na zona mista, foi perguntado para o Marcelo por que de tanta superioridade do Flamengo e por que deles não conseguirem ser superiores ao adversário nos clássicos. Aí o Marcelo também perdeu a linha, perguntou só se for da tua cabeça ou das redes sociais, mas na verdade o repórter perguntou corretamente. O Fluminense não vem jogando bem clássicos nesse ano, não adianta ficar triste, não adianta chorar. E o torcedor tricolor, né, não tem muita coisa o que fazer. Quem é consciente enxergou que a partida ficou barata demais pro Fluminense. E aí tá um ponto que a gente precisa melhorar no jogo, galera. Precisamos melhorar nossas finalizações. Não são todos os times que a gente vai jogar contra que a gente vai ter tantas oportunidades como a gente teve contra o Fluminense. Foi um show de gols perdidos. Até o De La Cruz conseguiu perder um gol na cara, né? Pegou ali na orelha da bola e não conseguiu concluir corretamente, acabou caindo no chão e reflete realmente um problema que a gente tem com as finalizações. Mas nada que deixe os nossos corações tristes. E para quem lembra, antes do jogo começar, né, no pré-jogo, eu falei com os senhores, vai ser 2-0 Flamengo. Com o gol do Pedro no apagar das luzes, a gente vai se sagrar vitorioso nesse jogo. E foi o que aconteceu. Tudo bem que ano passado a gente fez também 2-0 e tomamos um revés gigantesco, mas para quem lembra, né, os jogadores não queriam o técnico que estava naquela época. E hoje em dia, acredito eu que seja totalmente diferente, até porque o time do Tite até agora não tomou nenhum gol e espero que continue sem tomar gol, porque uma defesa sólida deixa a gente bem tranquilo, porque o ataque a gente já é quase certo da gente saber que pelo menos um gol vai sair. Então é isso, galera, arrebentamos. Sábado que vem vamos jogar de novo contra o Fluminense às 21 horas. Dessa vez o mando de campo é do time rubro-negro. Se o Fluminense ganhar por 2-0, o Flamengo se classifica. Eles só ganham, só conseguem passar para a final se fizerem um placar com uma diferença de 3 ou mais gols. É isso, galera. Desculpa me estender um pouquinho nessa matéria, mas tinha muita coisa para falar para os senhores sobre esse jogão de bola. Rapaziada, na Libertadores Sub-20 a gente tá mandando muito bem. E o time do Mário Jorge está com 100% de aproveitamento. Pegamos agora na última partida o Sport Cristal, que era o último colocado do grupo, não causava medo em mais ninguém e por isso o Mário Jorge, já com o Flamengo classificado, poupou alguns titulares. O Flamengo meteu 4-1 no Sport Cristal e agora vai pegar o Rosário Central na próxima quinta-feira, ainda com horário indefinido, pela semifinal da Libertadores da América. É bem legal a gente ver a nossa molecada mandando muito bem na Libertadores e o Wallace Ian, conforme eu sempre falo para vocês, para mim é o maior destaque desse time do Flamengo. Um time que tem nos pés dele um armador, um jogador que consegue deixar os colegas na cara do gol e também chegar ao ataque e marcar os seus. E eu digo os seus porque nessa partida ele marcou 2 gols. O Flamengo abriu o placar com o Felipe Tereza, fazendo o primeiro logo no comecinho do jogo. Antes dos 10 minutos, o Flamengo já estava 2-0 com o Wallace Ian. O Wallace Ian, aos 22 minutos, marcou o terceiro. E aí depois, galera, foi o que aconteceu. Iago marcou mais um, o Sport Cristal até fez o seu gol de honra, mas no final das contas, 4-1 para o time do Flamengo. Quinta-feira é uma partida decisiva, é jogo único. E se a gente conseguir sair com um resultado positivo de dentro do campo, a gente chega na nossa final da Libertadores Sub-20. Galera, time argentino é sempre um time chato de jogar. Vai ser uma partida dificílima para o time rubro-negro, mas se a gente focar, tiver total concentração, comer a grama, não tem para ninguém, porque essa molecada tem muitos jogadores com qualidade. O maior destaque para mim realmente, o Wallace Ian, esse moleque vai dar muitas alegrias pro Flamengo no profissional. É isso, mandando muito bem no time profissional, mandando muito bem no Sub-17, mandando muito bem no Sub-20. É isso, parece que essa temporada de 2024 vai ser diferente pro coração dos rubro-negros. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, tenha uma semana abençoada, até a próxima e fui!